E na verdade eu cheguei à conclusão que todos os problemas daquele irmão são coisas que nenhum de nós estamos livres de viver. Eram problemas de convivência, problemas com filho, com cônjuge, e por aí vai, né? E esse irmão, quando ele me procurou pedindo ajuda, ele me fez um monte de perguntas, muitas perguntas. E na verdade foi muito positivo, porque as perguntas daquele irmão, que elas não tinham respostas, fez com que eu começasse, nesse período, nesses meses, a buscar muito na Bíblia uma explicação. Então isso que eu que fiz, tá? Não tem na internet, eu também não tenho nada contra a internet, mas às vezes tem aquela coisa, não, copiou e tal, não tem nada na internet, não tem, eu que tirei da minha cabeça lendo a Bíblia. Então tudo que está ali está na Bíblia, e os irmãos vão ver que tudo que eu escrevi é uma exposição da Bíblia, nada mais do que Bíblia, certo? Amém? Amém. Muito bem, então prestem atenção, o título é Novo Homem. Novo Homem. E nós vamos tratar na Bíblia de tudo aqui, vocês vão ver de tudo um pouco. Então vamos lá, passa a segunda página. Ó, eu coloquei ali um título da segunda página, e aí quem quiser ter a Bíblia na mão para ir abrindo e anotando, vale muito a pena. Eu botei lá assim, homem meu igual. E eu tirei essa expressão da Bíblia, e nós vamos encontrar ela no Salmo 55, a partir do verso 13. Se a gente ler desde o primeiro verso, nós vamos ver uma lamentação do salmista. Ele lamentando, falando de perseguição, de luta, de problema, de gente atrás dele, né? Então, para os irmãos terem uma ideia, ele começa a dizer assim: disse o louco no seu coração. 55, desculpa, não. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento-me e rujo. Imagina como esse homem não estava. Por causa do clamor do inimigo, da opressão do inimigo, pois lançam contra mim iniquidade, e com furor me aborrecem. Olha só o relato desse homem que era um crente, servo de Deus, o que ele estava passando. E aí, irmãos, quantos aqui de nós também não vivemos isso aqui? Quantos aqui não atravessam isso? Aí ele chega lá no 13, e esse salmista diz assim, ou melhor, vamos ler o 12, ele diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, senão eu teria suportado, nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos como a multidão à casa de Deus. Irmãos, o salmista, ele estava falando tudo o que ele estava passando, ele estava falando dele mesmo. Irmãos, era como se ele fosse duas pessoas. Tudo que ele estava vivendo, tudo era ele mesmo. Ele aborrecia ele feria ele perseguia ele. Então vejam que coisa curiosa, irmãos. Todos nós temos que aceitar o entendimento bíblico de que depois de convertidos teremos que lidar, conviver todos os dias com o nosso homem meu igual. Todos nós temos que aprender a lidar com o nosso homem meu igual. Certo? Agora nós vamos entender isso na Bíblia. Passa a página. Definição bíblica. Esse entendimento está relacionado
com a nossa formação. Então esse entendimento de que todo mundo tem que conviver com o seu homem igual está relacionado à nossa formação. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Seja, pois, a vossa alma, corpo e espírito preparados para o dia do Senhor. Correto? 1 Tessalonicenses 5:23. Então a formação do homem, ela consiste em alma, corpo e espírito. Veja uma coisa, quem escreve aos Tessalonicenses é Paulo, e ele está dizendo aqui que essas três coisas, alma, corpo e espírito, as três coisas precisam, elas precisam de quê? De ser preparadas, certo? Ou melhor, santificadas. Vocês acharam 1 Tessalonicenses aí na Bíblia? Sim. Ou não? Sim. Certo? Amém? Amém. Olha só, Hebreus 4:12, o escritor de Hebreus diz assim, irmãos, prestem atenção, por favor, prestem atenção, nós vamos formar um entendimento aqui. O escritor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada. Ela penetra no interior da alma e faz divisão entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Então veja uma coisa, o escritor de Hebreus, ele relaciona que a palavra de Deus, ela é eficaz. Eficaz vem de eficiente, e ela é apta, ela é preparada, certo? E ela penetra, olha só, na divisão da alma, juntas e medulas. É o que? Junta e medula é o que, irmãos? Corpo. Então a palavra de Deus, ela tem autoridade e poder para penetrar no interior do homem e lá na divisão da alma e do corpo, e ela discerne as intenções do coração. Então prestem atenção. Bom, Gênesis 2:7. Irmãos, esse texto aqui é o mais importante. Gênesis 2:7. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto está relacionado com a obra criadora. Quando Deus começa a formar o homem, do que ele formou o homem? Do pó da terra, do barro. Ele montou um boneco de barro, presta atenção. Aí ele soprou nas narinas do homem fôlego. No original, fôlego, isramar, é espírito. Quando Deus soprou nas narinas do homem, esse fôlego aqui, ó, esse fôlego aqui, ele soprou o quê? Espírito. Então era um boneco de barro com o quê? Espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Alma no original é espécie, que quer dizer emoções. Presta atenção.
tudo que está relacionado à emoção, a intenções, está relacionado com o quê? Alma. Alma. Todas as emoções nossas, todas, elas estão alojadas aonde? Na alma. Na alma. Alma, no original, é lugar das emoções. Entendeu? Certo? Isso é Bíblia, está escrito na Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é uma exposição bíblica. Nós estamos lendo os versículos da Bíblia e comentando, nada mais. Então está ali. Amém? Amém. Podemos passar a página? Alguém tem dúvida? Lê a Bíblia. Alguém está com dúvida? Bom, então a gente já sabe o seguinte, que nós temos uma alma, nós temos um espírito e nós temos um corpo. Certo? Certo? Tudo isso tem que ser santificado. Tudo. Para quê? Para encontrar com Deus. Se você santificar, não, pastor, eu santifiquei só o meu espírito. E o resto? Então é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Passa a página. Passou? Muito bem. Precisamos entender a nossa natureza, pois é claro que teremos que estar preparados em tudo para o encontro com Deus. Se você não entende a sua natureza, você não se prepara. Então aí, Coríntios 5,17. Olha só, Coríntios 5,17. E assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então vou fazer uma explicação aqui. Antes de eu explicar, essa nova criatura de Coríntios 5,17 é a que nasceu de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é, nasceu de novo. Essa nova criatura daqui, ela nasceu de novo. Aonde está isso na Bíblia? João 3,5. Jesus com quem? Nicodemos. Estão lembrados? Mestre, quem faz essas coisas que o Senhor faz só pode ter vindo de Deus. Jesus disse: Nicodemos, está enganado. Quem não nascer de novo não pode vir de Deus. Mas como assim? Nascer de novo do ventre da minha mãe? Não. Jesus disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode vir do reino de Deus. Então veja uma coisa. Quando Deus criou o homem no Éden, não passa não. Ele criou o boneco de barro com uma alma e o que mais? Espírito. Ele criou a sua imagem e sua, não foi? Sim. O espírito era dele. A alma, que é o lugar das emoções do homem, estavam conectadas com Deus. Deus e o homem, eles eram o quê? Amigos. Todos os dias o Criador ia lá visitar Adão. E aí, rapaz, tudo bem? Mas, entenderam? Tudo estava conectado com Deus, tudo. Aí o homem pecou. Certo? Certo ou errado? Tudo bem. Quando o homem pecou, o que Deus fez com o homem? Expulsou ele. Isso aí tem que ser direto, irmão. Tem volta. Está na Bíblia. Deus botou ele para fora, querido. Foi uma escolha do homem. Romanos, Paulo escreve aos Romanos dizendo que quando o pecado entrou, junto com o pecado entrou a morte. Então, por que o homem tem que nascer de novo? Porque sem ele nascer de novo, o corpo, a alma e o espírito estão mortos. Mortos por causa do quê? Do pecado. Do pecado. Corpo, alma e espírito.
Se ele não nascer de novo, ele não volta para Deus. Porque sem nascer de novo, o que Deus fez com o homem? Expulsou ele, tirou ele do céu. Não te quero aqui. Porque a natureza de Deus é santa, e a natureza de Deus não aceita o pecado. Vocês já viram na Bíblia um texto que diz assim: o vosso pecado faz separação entre vós e vosso Deus. A natureza de Deus é santa. Ele não aceita o homem. Muito bem, por isso o homem tem que nascer de novo. Quando ele nasce de novo, presta atenção, ele nasce na conversão. Quando ele encontra Jesus, Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, na conversão, você nasce de novo. Por isso é que a pessoa tem que se converter, ela tem que ter a conversão. O ato da conversão, quando o homem encontra com Jesus, sabe o que é conversão? Vem de convergir. Então, convergir assim, olha para mim, vou convergir, hein? Estou andando aqui, ó. Convergir. Mudei de direção. Isso é conversão. Na conversão, você nasce de novo. Você passa a ter o Espírito de Deus que você perdeu. Aquele Espírito seu que foi anulado, condenado pelo pecado, você recebe um Espírito novo. Por isso que agora você é homem espiritual. Nós vamos ler isso na Bíblia que eu estou explicando. Agora você é um homem espiritual. Antes de converter, você era um homem o quê? Carnal. Entenderam? Homem carnal gosta da carne. Homem espiritual gosta do que é? Espiritual. Então, na conversão, você recebe o novo nascimento, é o Espírito novo. Tudo novo em folha. Novo, querido, é novo. 0 quilômetro. Vocês estão entendendo? É conversão, mudou de rota. Vamos lá, passa a página. Olha só, alma no original, nepesh, sentimentos e emoções. Olha só. Agora, o título ali é Tratando a Alma para Deus. Preste atenção. Então é o seguinte: corpo, alma e espírito sejam santificados. O espírito você recebe na conversão. Você converteu, você recebe espírito novo. Você agora é homem espiritual. Certo? Amém? Amém. Bom, pastor, e a alma? Como é que faz? A alma, a gente tem que lembrar aqui de uma coisa. No original, alma, nepesh, sentimentos e emoções. Bom, então nós vamos aprender agora, prestem atenção, tratando a alma para Deus. Vejam o que Tiago escreve. Primeiro capítulo de Tiago 1:21. Portanto, despojados de toda impureza e acúmulo de maldades. Irmãos, vamos fazer uma interpretação textual, é uma mensagem expositiva. Portanto, despojando de todo acúmulo, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, uma pergunta: acúmulo de maldade e impureza, lendo esse texto, vocês entendem que essas coisas ficam alojadas aonde? Na alma. Está na alma. A alma está podre, cheia de maldade, cheia de impureza.
A pessoa converte, ela recebe o Espírito novo. Bom, converteu. Mas a alma, ela precisa entrar num tratamento. Você já viu crente com o coração cheio de maldade, de ira? Ira, vou matar fulano. Eu já vi. Cheio de ódio, rancor, mágoa, desejo de morte. Crente pensando em suicídio. Sabe qual é o problema? O problema é que esse crente não conhece Bíblia. Porque o único instrumento de Deus apto para tratar a alma é o quê? Lê lá, por favor. A palavra, irmãos. A palavra enxertada. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha só o que eu descobri. Poderosa para salvar. Essa palavra salvar no grego, no original, não é sozinho, não é sozo. No original, sozo. Salvar no original grego é sozo. Isso, sozo. Sabe o que significa? Libertar, proteger, curar, preservar, fazer bem, fazer perfeito. Então você imagina aqui, se a gente lesse esse texto assim, ó: colhei com mansidão a palavra e voz enxertada, poderosa para libertar a vossa alma, poderosa para proteger a vossa alma, poderosa para curar a vossa alma, poderosa para preservar a vossa alma, poderosa para fazer o bem, poderosa para fazer perfeito. Sabe qual o grande problema nosso? Anota isso. A gente não conhece Bíblia. Esses dias eu estava aqui no estacionamento, aí me deparei com um irmão, ele veio e estava virado. O olho chegava a estar regalado de tanta ira. Ele disse assim: pastor, fulano me fez mal, ele falou de mim e me contaram, eu vou acabar com ele. Pastor, eu vou enterrar aquele irmão. Aí eu deixei ele falar, ele foi falando, e irmão, hein? Falando. Aí ele parou e disse assim: irmão, a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus está longe de você, você vai para o inferno. Aí ele falou assim: isso está na Bíblia. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Aprenda uma coisa: quando você se irar contra alguém, você esquece Deus do seu lado. Você esquece Ele te ajudando. Esquece! Esquece! Ele não quer saber de você, porque a natureza de Deus não é assim. Está na Bíblia? Eu falei: tá. Lê para mim então agora. Aí eu abri Tiago e li para ele. Aí, não. E é muito pior do que isso. Esse texto, eu li para ele, ele ficou olhando para mim com cara de estátua. E eu disse assim: aqui, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundície, é esse texto. Aí ele fala em 22: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto. Porque se contempla a si mesmo, foi-se, logo se esqueceu do que era. Irmãos, olha o que Tiago está falando. Quando você aceita Jesus, nasce de novo, você recebe um novo espírito, a alma começa a ser regenerada. Irmãos, você é uma nova criatura. Então, se você olhar no espelho, olha o que Tiago está falando. Você não pode se enxergar mais no espelho, porque você não existe mais. Então ele está dizendo o seguinte: quem ouve a palavra e não cumpre é igual ao varão que olha no espelho e enxerga ele de novo. Então sabe qual é o problema nosso, irmãos? A gente não entende que no Evangelho, quando você se converte, passa a caminhar, você tem que deixar de existir, moço. Mas cadê Maurício?
sumiu. Não tenho nem notícia dele. Ele nasceu de novo. Ou é assim ou não é, irmãos? Se você olhar no espelho e continuar te vendo, eu preciso te dizer que você não está convertido. Olha, tudo isso eu descobri na Bíblia, porque o irmão veio me perguntar um monte de coisa, e ele falava dele, mal da mulher, a mulher dele, aquele negócio, um falando, mas meu Deus do céu, como é que pode? Eu pergunto, como que pode? Tratando a alma, passa a página, aqui, não, volta. Não, isso a gente já viu, desculpa. Tratando a alma, ó, a alma está ligada ao nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante. Eu quero que vocês olhem ali para isso agora. Isso eu descobri na Bíblia. Ó. A alma está ligada ao nosso livre-arbítrio. Eu posso dominar a minha alma, conversar com ela. Eu posso animar a minha alma e pedir ajuda para ela. Vocês sabiam disso? Nem eu não sabia. Aprendi lá na Bíblia. Salmo 42. Abram aí. A partir do verso 6. Os irmãos vão ver exatamente o que eu estou pregando. Abram aí. Salmo 42. Abriram? Olha só o que o salmista diz. Olha só o que ele diz. Porque estás abatido a minha alma. Por que te perturbas assim? Espere em Deus, alma, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Olha só, ele vai pedir ajuda para a alma agora. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chamava outro abismo, as ruídos das suas catadupas, todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor me mandará o dia da sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração de Deus na minha vida. Direi a Deus, ó minha rocha. Meus irmãos, a alma está ligada ao seu livre-arbítrio. Então quer uma dica? Quer uma dica de pastor? Para de pensar coisa ruim. Para de se associar com coisa ruim. Para de entregar a sua alma porque é ruim. A alma, você tem um livre-arbítrio dela. A alma pode ser um depósito de lixo, mas pode ser uma alma regenerada, pertencente a Deus. Glória a Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu tenho encontrado muita gente no Evangelho com gente sequelada. Às vezes a pessoa vem, e vem de onde quer que seja, porque eu só aceito todo mundo, e a pessoa vem cheia de mazelas, de sequela, de mal com um, de mal do outro, com raiva, com rancor. Irmãos, como é que é isso? A pessoa, ela converte, tudo bem, ela converteu, ela recebe um espírito novo, de acordo com o Espírito de Deus, mas a alma continua um negócio esquisito. É mágoa, é lembrança do pai ruim, que o pai meu pai era ruim, porque fulano me maltratava. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Quem vai administrar isso é você. E a Bíblia está te ensinando. Quer ver? Passa a página. Ó, receber a palavra enxertada é uma coisa, é a única coisa que o servo tem a fazer para salvar a alma. Eu fiz ali uma pergunta. Não. Veja que Tiago 1,22 manda que sejamos praticantes e não somente ouvintes. Olha o que Pedro escreve. Ó, 1,22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Meus irmãos, eu percebo que o grande problema nosso é que nós ingressamos no Evangelho, mas a gente não progride. Você não evolui no Evangelho. E aí, irmãos, a gente acaba vivendo o Evangelho
Um evangelho, desculpa falar, miserável, estagnado. Já pensou, irmãos? Como que pode isso? E aí eu pergunto, no dia da salvação, como é que é isso? Você acha que está salvo, mas não está. E aí? Como que você vai se deparar com Deus? Não, Deus, eu quero entrar. Não, vem cá, e esse monte de coisa na sua alma aí, depositada, esse monte de coisa ruim, como é que é isso? O que você veio fazer aqui no meu reino? Irmãos, né? Vamos lá, passa. 1 Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não compreende as do Espírito de Deus, as coisas, porque parecem loucura, e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, eu sou capaz de dizer uma coisa aqui, e eu pensei muito para dizer isso aqui. Olha, eu tenho me deparado com muitos irmãos em Cristo que tentam curar as mazelas da alma procurando os recursos naturais, quando na verdade eu estou entendendo uma coisa, que existem coisas que o recurso natural desta vida não vão curar nunca, nunca, nunca. Porque Paulo escreveu ali o seguinte: o homem natural, o que está escrito? Está na Bíblia, não compreende as coisas do Espírito. Então me diz uma coisa, o seu problema é espiritual, um exemplo. Aí você procurou um recurso, um profissional dessa terra, recurso natural. E eu te pergunto, ele vai tratar um problema espiritual? Sim ou não? Irmãos, eu não acredito. Eu estou convencido disso. Você pode até procurar um recurso dessa vida, qualquer coisa você procura. Agora, problema da alma, irmão, eu estou convencido, e eu só falo isso agora. Irmãos, depois que eu aprendi isso, que eu fiquei semanas, né? Minha esposa está ali, ela é testemunha. Semanas debruçado na Bíblia, lendo, aprendendo, né? Tinha dia que eu disse: Manuel, eu estou descobrindo cada coisa que eu estou impressionado. E ela disse: não, me conta tudo, eu quero saber. Irmãos, eu estou convencido que nós estamos cheios de problemas e não resolvemos. Estou convencido, irmãos, que a grande maioria dos nossos problemas, a gente traz um fardo pesado no Evangelho. Nós somos culpados. Nós somos os maiores culpados da nossa derrota. A gente pensa no que não deve pensar, a gente faz o que não deveria fazer, entendeu? Você não trata nunca a sua alma. Irmãos, a alma está doente. Lembra que lá no pecado, lá do Éden, ela veio doente, o pecado feriu ela de morte. Aí você aceita Jesus, converte, recebe um espírito, e a alma? A gente não faz nada com a alma. Olha lá, a mente. Olha só o que Isaías fala da mente. Isaías 23:6. Tu conservarás a mente. Ele está falando de Deus, daquele cuja esperança está em ti. Se eu não me engano é esse o versículo. Tu conservarás a mente daquele cuja esperança está em ti. Irmãos, vamos aprender uma coisa hoje aqui. A mente do servo de Deus tem que ser blindada. Sabe como você blinda? Com a palavra, Tiago. Só a palavra blinda a mente. Nada mais, canção de ninar, música sertaneja, nada disso vai blindar a sua mente. Quem blinda a sua mente, põe uma coisa na sua mente, é a palavra. Se você não lê a palavra, a sua mente está ferida, filho, está acabada. Só a palavra vai blindar a nossa mente. É você que manda. Você tem um livre-arbítrio. Você que define o que você quer. Meus irmãos, está aqui, ó. Olha lá. Irmãos, esse texto de Filipenses é de uma riqueza. É ler e chorar. Olha aqui. A paz de Deus, Filipenses 4:7. Isso você tem que marcar na Bíblia. Marca na Bíblia e lê todo dia em voz alta em casa, para você não esquecer. Olha só, a paz de Deus guardará
todo o vosso coração e mente. Ele está falando de alma, porque a alma é sentimentos e intenções, coração e mente. Para Cristo, olha que coisa linda, a paz de Deus vai guardar a sua mente, suas intenções para Cristo. Quanto mais, essa parte é linda, quanto mais, irmãos, eu vou até abrir, quanto mais, irmãos, olha só aí, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisto pensai. Irmãos, isso é lindo demais. Irmãos, isso é uma riqueza sem tamanho. Sabe o que você tem que depositar sua mente a partir de hoje? Ali, ó. Tudo que é verdadeiro. Chegou alguém com a mentirazinha, conversa, só, dá licença, não quero. Acabou. Acabou, querido. Tudo que é puro. Chegou alguém com impureza. Estou lá no grupo de WhatsApp, um monte de coisa errada no WhatsApp, um negócio horroroso, e gente posta coisa feia. Você vai fazer o que lá? Eu te pergunto, você está lá para quê? Irmãos, não tem como, tudo que é puro. Irmãos, o crente, o espiritual domina o carnal. Senão isso aqui não é para mim, não. Não dá para mim, isso não é puro, isso não é amável, isso aqui não é justo. Tudo que é puro, amável, nisto pensai. Ó, se eu fosse você, eu escrevia grande esse versículo, botar na geladeira. Toda hora que você for beber água, você lê. Se não deu, põe no banheiro também. Você entrou no banheiro, você lê. Irmãos, você tem que ocupar a mente com o que é do Senhor, com o que é espiritual. Tem que parar com isso. Nós temos que parar com essas coisas. Passa. Nisto pensai. Nisto pensai. Né? Olha só, olha aqui. Ó, olha ali. Pensar errado. Olha o que eu escrevi ali. Pensar errado é uma derrota e uma porta aberta para o diabo. Aprende isso aqui a partir de hoje. Meus irmãos, sabe por que muitos crentes, servos de Deus, são oprimidos? Como, pastor? Eu sou crente, sou servo de Deus, mas estou oprimido. Em casa só tem opressão. Não está entendendo nada. Vai lá orar, não adianta. Não resolve. Porque está escrito ali, ó, Efésios 4:27. Olha lá. Olha lá o bonequinho que está lá na sua casa. Não, estou falando sério. Aqui, ó, irmãos, não deis lugar ao diabo. Pensar errado é derrota, irmão. Para com isso. Pensar errado é porta aberta para as coisas do adversário, irmãos. Olha lá. Colossenses 2:14, 15. Ah, esse texto é interessante. Esse texto vale a pena abrir. Abre aí. Esse texto, ele é um diferencial. Abre aí. 2. Ó, lugar de vitória do servo. Olha que bonito esse texto. Irmãos, esse texto é lindo. Deixa eu ver. Olha só, esse texto é demais. Abre no 14. Olha só como que o servo de Deus, ele tem que se portar, ele tem que se posicionar agora. Olha lá, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha agora. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu vou interpretar para vocês o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando Jesus rasgou a cédula, a condenação que era contra nós, ele tirou a gente da condenação do pecado. Quando ele fez isso, Jesus expôs a vergonha
as potestades do mal. Ele pisou na cabeça do diabo. Ele envergonhou o adversário para dizer que nós éramos dele. Glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Expôs, olha aqui, ó. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, quando ele tirou cada um de nós da condenação, Jesus expôs o inferno, o adversário. Ele humilhou. Aí ele fez tudo isso pra gente, no servo. Aí o servo, ele vai se envolver com o que não é certo. Ele vai fazer tudo errado e enche a cabeça de coisa errada e pensa no que não presta. Como pode isso? Entenderam, irmãos? Vamos aqui que está acabando. Vamos lá? Agora, para finalizar, é a última parte, tá? Nós falamos aqui da mente, ou melhor, da alma, não foi? Falamos muito da alma, não é verdade? Sim ou não? Sim. Só que você tem que cuidar do corpo. Tem ou não tem? Tem. O que Tessalonicenses fala lá? Corpo, alma e espírito seriam santificados, não é? Olha lá. É importante entender que seu corpo não nasceu de novo. Olha bem, presta atenção no que eu vou ler ali que eu escrevi. Você está entendendo o que eu estou lendo aqui? Presta atenção. É importante entender que o seu corpo não nasceu de novo e com ele os seus sentidos. Então, quando você se converteu, o seu corpo é o mesmo. E os sentidos do corpo continuam igual. E você vai ter que lidar com isso. Estão lembrados do Salmo? Era tu, homem meu igual. Você é um homem convertido, mas o seu corpo ainda tem tendências. Está entendendo? O corpo tem tendência. Só que você converteu, meu filho. E você vai fazer o que agora? Onde entramos em contato, olha bem, com um mundo que Satanás é Deus. Quantos aqui sabiam que o adversário de Satanás é Deus do mundo? Quantos aqui sabiam? Olha lá, 2 Coríntios 4:4. Pode ler lá. Deus deste século. Paulo chama o adversário de Deus deste século. Então olha só, vou te dar uma ideia. Olha aqui para mim. Vou te dar uma ideia. Ó, pensa todas as economias do mundo. Pensa em tudo. Pensa em todas as mídias do mundo. Pensa agora. Pensa em tudo. Pensa em todos os reinos, continentes. Tudo está entregue a quem? Fala para mim. Está entregue a Satanás, querido. Está na Bíblia. Ele domina. Olha aqui, quando você vê lá um artista se amostrando, aquele negócio, eu te pergunto, quem é que está operando? É o Espírito Santo? Hein? E tem um monte de crentes que querem ser igual. Querem ser igual. É, aqui na Bíblia. Fala, irmão. É tanto que quando ele está tentando Jesus, ele leva Jesus ao alto do monte e fala: todos os reinos te darei se prostrado me adorar. Aí, isso mesmo. Irmãos, aqui ó, começa a cogitar isso a partir de hoje. O príncipe, o Deus, Paulo chama de Deus, Deus com letra minúscula não é nome próprio. O Deus deste século é Satanás. Ele está infiltrado em tudo. Considera isso a partir de hoje. Não segue qualquer um não, irmão. Não deixe o seu corpo ser levado por qualquer um não. Porque é uma operação maligna. Vamos à frente. Olha só, irmãos, alguns exemplos de como tratar o corpo. Aos Romanos,
12:1. Paulo diz assim: apresentai-vos, pois, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, irmãos, você tem que santificar o corpo. O corpo mesmo, esse corpo aí, ó, de carne, esse aqui, ó, esse corpo aqui, ó, apresentá-lo como sacrifício vivo, santo e agradável. Colossenses 3:5 diz que nós temos que mortificar o corpo. Já leram? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, quando nós não mortificamos o nosso corpo, a gente precisa entender uma coisa: a gente provoca a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, vamos começar a refletir sobre o que estas expressões bíblicas, quando elas podem alcançar, né? Sacrificar o corpo, mortificar o corpo. Quantas coisas você começa a meditar assim: meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ou o que eu não tenho que fazer? Vale uma reflexão, tá? Manter o corpo em sujeição ao homem interior. 1 Coríntios 9:27. Pode abrir? Diz assim: antes subjugo meu corpo e eu reduzo. Tem algumas Bíblias aí, algumas traduções, que tem a expressão no subjugo, vocês vão encontrar esmurro. Em algumas traduções está esmurro. Antes, esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu não venha a ser de alguma maneira reprovado. Irmãos, sabe o que eu entendi lendo esse texto? Eu vou falar de mim. Porque tem muito crente que não vai entrar no céu por causa do corpo. Eu estou falando que eu entendi. Antes, subjugo meu corpo, reduzindo ele à servidão, para que, pregando a muitos, eu não venha de alguma maneira ser reprovado. Eu estou falando de mim. Alguns crentes vão deixar de ser salvos por causa do corpo. Certo? Vamos lá? Para entender como obedecer a palavra de Deus com relação ao seu corpo, você terá que reconhecer que existe diferença entre o corpo exterior e o último esse, e o corpo interior. Vou repetir o que eu escrevi ali, para entender como obedecer a palavra de Deus com relação ao seu corpo, você terá que reconhecer que existe diferença entre o corpo exterior e o corpo interior. E eu fiz a pergunta: qual está no seu domínio? Qual está no seu domínio? Irmãos, geralmente, quando se trata do corpo físico, a primeira palavra que a gente ouve das pessoas é: o que tem? O que tem? O que tem? Ninguém tem nada comigo. Ninguém tem nada com o meu corpo. Só que não é isso que a Bíblia ensina. O seu corpo, o meu, eu preciso preparar ele para ser salvo. E eu só entendo isso quando o meu homem espiritual está no domínio. Ele está dominando tudo.
É tipo assim, eu sou espiritual e ponto final. Eu quero Jesus, eu quero ser espiritual. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil. Mas você tem que se policiar, você tem que ser resiliente. Você tem que fazer por onde? É um tratamento diário. Irmãos, é um tratamento diário. Tem alguém santo aqui? Não, não tem. Mas não há mal nenhum em você procurar ser santo. Tem alguém perfeito aqui? Não. Mas não há mal nenhum você lutar para ser perfeito. Entenderam, irmãos? Vamos lá? Está terminando. Colossenses 1:12 diz que Deus nos fez idôneo. Idoneidade no original, que é icano, é tornar puro. Tornar puro. Então Deus nos fez puros. E meus irmãos, o crente, o servo de Deus, se é uma coisa que a gente tem que ter pureza. Pureza. Irmãos, falando assim bem popularmente, o puro, ele é quase bobo, assim, ele é ingênuo, ele é puro. Não tem maldade. Entendeu, irmãos? Ele não tem maldade de nada. Porque Deus nos fez idôneos. Ele nos tornou puros. 1 Coríntios, esse nós já lemos, né? Terminou? Muito bem. Irmãos, encerramos aqui essa matéria. E, como eu disse, é muita informação, né? E eu gostaria de propor aos irmãos, por alguns instantes, a gente orar por isso. Cada um vai orar por si. Os instrumentos vão tocar, a gente não vai cantar. A gente vai só orar. Porque eu acredito, irmãos, que todas estas coisas que nós lemos aqui, se elas não provocaram alguma coisa na gente, pode acreditar, porque você está muito mal. Agora, se provocou, louvado seja Deus. Tipo assim, Senhor, eu preciso melhorar isso. Senhor, eu preciso botar isso em ordem, eu estou mal mesmo. O Senhor não sabia de nada disso. Então eu queria propor uma coisa aos irmãos. Os instrumentos vão tocar e nós vamos orar. Cada um vai orar pela sua vida, pedindo perdão ao Senhor. E olha, eu quero dizer uma coisa aos irmãos, e eu estava pensando nisso hoje à tarde. Hoje à tarde eu meditei muito sobre esse assunto, preparei esse slide hoje, e já era uma coisa que eu vinha fazendo. E aí eu pensei assim, Senhor, agora ficou mais estreito para mim. Porque uma coisa é você não saber de nada. E a Bíblia diz que Deus até perdoa o tempo da ignorância. Então uma coisa é você não sabe de nada, está tudo certo. Agora depois que você toma conhecimento. E eu estava pensando no Senhor hoje à tarde, eu falei, Senhor, ficou mais estreito. Porque agora eu sabendo de tudo isso, a porta está mais estreita ainda, eu tenho que passar assim de lado, fazer uma dieta para ver se eu entro. Porque a palavra de Deus, ela provoca isso em nós, irmãos. E ainda bem por isso. Porque se a gente deixar a palavra fluir, transformar, regenerar, né, a nossa alma, né, restaurar, irmãos, ninguém nos segura. Nós vamos ser crentes extraordinários. Deus vai te mandar para pregar para um monte de gente. Você vai trazer um monte para o céu com você. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. O crente tratado assim, ó, com a alma pura, com o novo espírito, o corpo santificado. Irmãos, Deus usa demais. É desses que o Senhor quer usar, que Deus quer enviar. Porque o Senhor sabe que nada vai pegar nele. Ele está santificado, ele está entregue ao Senhor. Ele não liga para nada. Faz questão de nada, quer chegar no céu. Ele tendo como não tendo, tanto faz. Ele quer o céu. Ele quer Jesus, ele quer a eternidade. Então, irmãos, eu queria propor aos irmãos alguns instantes. O instrumento vai tocar. Nós vamos orar. Cada um vai orar por si, apresentando a sua vida, apresentando esse assunto. Quem quiser o arquivo, Fábio manda para a igreja inteira. Tudo que está aí está na Bíblia. Quero os irmãos em casa, vai, marca a Bíblia, lê de novo. Irmãos, esses dias
Esses dias eu li a carta aos Romanos 8 vezes para mim conseguir entender algumas coisas. 8 vezes. Eu lia, terminava, lia de novo, terminava, lia de 8 vezes para mim começar a entender alguma coisa que não entrava na minha cabeça. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa se dar a isso para a gente melhorar, para a gente evoluir. Amém? Vamos lá, vamos orar. Quem quiser ajoelhar, fique à vontade.